Quando pensamos em infecções vaginais, provavelmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é candidíase, né? Mas ela não é, de longe, a única. Alteração no fluido, cheiro, cor, aparecimento de outros sintomas como aquela ardência, aquela coceira, podem ser vaginose, que também é muito comum. Você já deve ter escutado a comparação extremamente infeliz de que vagina tem cheiro de peixe. Mas além de reforçar estereótipos e tabus com o nosso corpo, isso não é normal. A culpada é a Gardnerella vaginalis, uma das bactérias que podem causar a vaginose bacteriana. Vamos entender melhor sobre essa vulvovaginite e como prevenir? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntimo. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para que a gente continue levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se, um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais @eu.menstruo e vamos fortalecer nossa comunidade. O episódio de hoje é do quadro Papo com a Gine, com a Fernanda Schier, nossa médica ginecologista obstetra. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, meninas! Estamos aí para falar sobre esse tema super importante. Adorei! Ô Fê, esse também foi um pedido de uma das nossas seguidoras no Instagram, e ela sugeriu um episódio sobre vulvovaginite e vaginose. Tem diferença? Vamos começar daí. No capítulo de vulvovaginites, né, a gente tem 3 principais afecções, que é a candidíase, a vaginose e a tricomoníase, tá? Que é que dessas 3 seria a única IST. Então, a vaginose bacteriana é sim uma vulvovaginite. E como você brilhantemente falou na sua introdução, Tassi, ela tem como uma das principais causadoras da Gardnerella vaginalis, mas não única. E para a gente falar sobre vulvovaginites, a gente precisa falar sobre uma flora vaginal normal. O que é uma flora vaginal normal? O que é a microbiota vaginal? Existem bactérias e fungos na vagina que vivem em harmonia pela produção dos lactobacilos, que produzem o ácido lático e mantêm esse ambiente ácido, né? Num pH ali de mais ou menos 3,5, 4, o pH da vagina normal. Então, é um pH ácido. As vulvovaginites, elas vão acontecer em sua maioria das vezes se houver uma alteração nesse pH, como a gente já conversou no episódio de candidíase, em que a gente tem uma acidez maior do que a vagina. No caso da vaginose, a gente vai ter um desequilíbrio entre essas bactérias e uma redução desse ácido lático dos lactobacilos, fazendo com que as bactérias anaeróbicas se proliferem. E dentre essas bactérias anaeróbicas, nós temos a Gardnerella vaginalis, mas ela não é a única. É muito mais legal a gente falar que a vaginose bacteriana é um desequilíbrio dessa microbiota e desses agentes anaeróbicos em geral. E aí, consequentemente, nós teremos os sintomas que vocês já mencionaram. A candidíase, ela também é um desequilíbrio dessa microbiota. Então, o que vai fazer uma ou outra proliferar? A diferença entre você, por exemplo, ter uma candidíase ou uma vaginose é o que vai acontecer no teu organismo para o pH da vagina pender para mais ou para menos. Tá? A gente sabe que hoje eles têm usado muito o termo disbiose vaginal, isso pelo pessoal ali que estuda PTGI, que é Patologia do Trato Genital Inferior, uma especialidade da ginecologia. Isso é um pouco questionável falar esse termo, mas eu acho que é mais fácil a gente usar para ilustrar melhor a situação. A alimentação pode gerar alteração do pH, porque está ali diretamente relacionado à microbiota intestinal, que faz uma translocação para a vagina, e aí pode alterar a microbiota da vagina. Estresse, porque aí libera substâncias, né,
que diminuem a imunidade e podem pender. Então, a gente não tem exatamente uma causa específica para isso. Isso vai muito mais do corpo da pessoa. Eu tenho pacientes que têm candidíase de repetição, mas eu também tenho pacientes que têm vaginose de repetição. E aí a gente precisa lidar com cada situação, o tratamento é completamente diferente. E Fê, como é que acontece o diagnóstico? Clinicamente, a gente tem a possibilidade de já vir com uma queixa de corrimento fétido. Esse corrimento, ele tem, sim, um odor de peixe, mas a vagina não tem esse odor normalmente, né? Então, se tem um cheiro estranho, um cheiro diferente do habitual, a gente tem que investigar o que está acontecendo. E o que é interessante é que é um corrimento que piora após algumas práticas, como, por exemplo, sexo, principalmente se for com alguém com pênis que ejacule dentro da vagina, ou menstruação. Por quê? Pensem. O mecanismo é basificar a vagina, porque tanto o sêmen quanto a menstruação têm o pH mais básico do que a vagina. Então, existe a liberação de substâncias, entre elas, uma delas chamada cadaverina, que eu acho que daí vocês conseguem mais ou menos justificar que é esse odor de peixe, quando a gente pinga. Na hora que a gente está examinando a pessoa para ver o corrimento, né, que isso também faz parte do diagnóstico, a propedêutica do exame físico, a gente pega uma amostra desse corrimento e a gente pinga o KOH, que é o hidróxido de potássio. Ele é básico. E aí, quando ele pinga e entra em contato com o corrimento, ocorre a liberação dessas substâncias fétidas e por isso tem um cheiro. Né? A gente chama isso de teste das aminas. É um teste um pouco deselegante, porque nós temos que cheirar e sentir o odor fétido, né? Eu penso daqui 50 anos o que vão pensar da gente falando sobre o teste das aminas, mas tudo bem. Mas é um teste muito esclarecedor, porque ele mostra, a gente chama daí de KOH positivo. E a relação sexual com a ejaculação e a menstruação é como se fosse esse teste das aminas, causado naturalmente, né? Então, a pessoa que chega no consultório ali com essa queixa de um corrimento, de um odor que piora após a relação sexual, que piora após a menstruação, a gente tem que abrir essa janela aí para a vaginose. Vocês já tiveram? Eu até ia falar sobre isso mesmo, porque eu nunca tive os sintomas muito intensos de vaginose, mas teve uma vez que eu fiz um Papa Nicolau, e mesmo que o Papa Nicolau não seja, né, com essa finalidade, veio no resultado gasneurela aumentada. E a ginecologista pediu para eu tomar um remedinho lá para poder não aumentar, né, não evoluir. De 50% a 75% das mulheres vão ser assintomáticas. Mas, quando aparece no Papa Nicolau, isso significa que ela está em excesso, porque não é o objetivo do Papa Nicolau identificar isso. Até então, as pessoas falavam que não precisaria necessariamente tratar se ela não tivesse com sintomas, se a paciente não tivesse com sintomas. Porém, mais recentemente, algumas linhas de pesquisadoras, elas estão falando que se está aparecendo no preventivo é porque está desequilibrado e que vale a pena tratar. Então, a tua gineco fez de certa forma correto. Provavelmente, dependendo, né, com o tempo, ou se você mantivesse, gerasse algum desequilíbrio nessa tua flora, por exemplo, passasse por um estresse, ou ingerisse, né, alguma alteração alimentar, etc., talvez você desencadearia, né, o sintoma mais específico, assim. Pode ser, né, mas não tem como a gente ter 100% de certeza. E você, Fê, você já teve? Olha, eu vou ser sincera, como ginecologista, a gente se autodiagnostica. Então, eu já tive um desequilíbrio de flora tanto para candidíase quanto para vaginose, que é super normal. E daí a gente vai lá e trata. Mas a minha flora é muito mais pendente para ter candidíase do que para vaginose. Eu tive uma vez vaginose. Candidíase acho que eu tive uma ou duas vezes, assim, também. Mas Que plena! eu tive pouca candidíase na vida. E eu tive essa vaginose e eu lembro que eu identifiquei porque eu fiz o autoexame, né? Eu faço com uma certa frequência ali. Hoje em dia, mais quando eu sinto algum desconforto, alguma coisa, eu pego ali o meu espéculo e vou dar uma olhadinha. E nessa vez eu tava ali fazendo com uma frequência maior e vi ali um fluido meio esverdeadinho, meio esquisito. E aí fui na ginecologista, fiz o exame e tal, diagnosticou
que era vaginose. E aí eu tratei em casa eu mesma com ginecologia natural, meu OB diário, as minhas coisas que eu não vou ficar descrevendo aqui, porque senão as pessoas vão achar que eu tô sugerindo que usem, e eu sempre insisto que todo tipo de tratamento, independente de natural ou não, precisa de acompanhamento de uma pessoa capacitada para isso. Eu sou uma pessoa capacitada para isso, era o meu próprio corpo, eu tratei. E aí tem até foto disso, tem um site gringo de cervix, que as pessoas voluntárias mandam fotos pra lá, né? Porque a gente não tem referência. Então é muito legal esse site, porque você vê lá vários dias diferentes do ciclo, de pessoas de diferentes idades, de quem teve filho, de quem não teve filho. E aí eu lembro que Legal. eu mandei a minha sequência de tratamento da minha vaginose nas fotinhos lá. Então, deixa eu só falar uma coisa antes, que é bem interessante, porque assim, em tese, para você fazer um diagnóstico perfeito de qualquer vulvovaginite, você precisa de um microscópio. Você vai precisar fazer um preparo, pegar esse corrimento, colocar a lâmina, pingar soro fisiológico e olhar no microscópio e ter habilidade para identificar as alterações. Cada vulvovaginite tem uma característica que é observada nesse microscópio. E uma das características mais importantes da vaginose são as clue cells. Vocês já ouviram falar dos clue cells? Elas também são chamadas de células-alvo. É como se, quando a gente vai olhar no microscópio, a gente vê o epitélio da vagina, então as células da vagina normais, e quando tem a vaginose, tem várias bactérias que dentro desse epitélio, no citoplasma da vagina, elas grudam. E aí você olha, tem uma característica bem específica dessa clue cells, que, entre aspas, é uma célula suja. Isso é quase praticamente patognomônico de vaginose. Mas um cara, faz muito tempo, bem no começo, assim, 80 e poucos, mais ou menos. Mas ele criou uns critérios, que chamam critérios de Amsel. E esses critérios, eles são utilizados até hoje para fazer essa avaliação em pessoas que não têm essa disponibilidade do microscópio. Então, a clue cells é um desses critérios, mas a gente tem 3 outros que ajudam bastante a gente a fazer o diagnóstico, como, por exemplo, o pH da vagina. Então, existem fitinhas de pH que você faz ali, coloca na parede vaginal na hora do exame, e você consegue ver como está esse pH da vagina. Um pH maior ou igual a 4,5 já sugere a vaginose. A presença de corrimento, eu estava falando até ontem isso para os meus alunos lá de medicina. Tem muito, quando eles estão estudando vulvovaginites, eles se apegam muito com as características dos corrimentos. E é claro que um corrimento esbranquiçado, né, estilo leite coalhado, que o ginecologista adora pôr nome de comida em tudo, pende para candidíase. E um corrimento mais verdinho, fluidificado, com bolhas, pode pender para vaginose. Mas a gente não tem que se ligar muito nisso. Então, assim, um corrimento diferente do habitual, que não seja ali do ciclo, já é considerado. E também o teste das aminas, que é aquele pingar o KOH. Então, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, que eu atendo com os alunos, a gente consegue aplicar esses critérios, porque a gente tem a fitinha de pH, a gente tem o teste das aminas e a gente consegue ver. Na que eu trabalho, a gente não tem disponível o microscópio, mas em algumas aqui em Curitiba tem. Então, tendo 3 critérios desses 4, fecha o diagnóstico para vaginose e você já está autorizado a tratar. E aí, o tratamento no livro é o metronidazol, né? O metronidazol, ele pode ser feito tanto via oral quanto via vaginal em creme. Isso vai depender da paciente, né, do que faz mais sentido. Mas é bem importante a gente fazer esse tratamento quando a gente identifica, porque pode, sim, fazer complicações quando não tratadas a vaginose, como, por exemplo, uma doença inflamatória pélvica, por incrível que se pareça, porque, em tese, quando a gente fala sobre DIP, né, que é a doença inflamatória pélvica, a gente pensa muito em IST, só que a vaginose ainda ela não é uma IST, mas a gente sabe que ela piora com relação sexual. Eu participei de um encontro falando sobre vulvovaginite nesse final de semana e foi falado que estão pensando em transformar numa IST, porque pode sim ser sexualmente transmissível, no sentido de que piora por conta dessa questão de pH. Acho que vai demorar muito para isso mudar, tá? Por enquanto é só tricomoníase dos 3 que eu falei que é uma IST, mas é uma coisa para a gente refletir. E aí, a gente pensa muito que a DIP vai ser causada por uma IST, mas não. Pode ser, inclusive, causada por uma gardnerelazinha da vida que tá lá na vagina da mulher. E que não foi tratada, né? Que não foi cuidada. Eu tratada. sempre pego muito no pé das colegas que trabalham com ginecologia natural para que a gente tenha diagnóstico, né? Pra gente aliar as medicinas todas. Eu não gosto. Eu mesma, nesse meu caso que eu contei agora, foi uma relação sexual sim. E eu fui na médica, eu fui no laboratório, eu fui fazer exame
mesmo desconfiando, mesmo com um pouco de conhecimento, para ter certeza para tratar da forma correta. Você sabe que é muito importante, antes de colocar DIU, a gente fazer pelo menos o teste do KOH pra gente garantir que não tem um desequilíbrio dessa flora. Porque se a gente colocar o DIU como vaginose, a gente vai gerar uma DIU, porque a gente vai empurrar essa bactéria lá pra cima. E depois é um saquinho pra tratar. Outras coisas, por exemplo, é a vaginose na gestação, na gestante. As gestantes, elas têm naturalmente um desequilíbrio na sua flora vaginal pelo excesso do estrogênio e da progesterona, né? Estão mais elevados, tanto para a candidíase quanto para a vaginose. E a vaginose, quando não tratada, pode até fazer ruptura prematura da bolsa. Rompe a bolsa, pode desencadear o trabalho de parto prematuro. Então, assim, a sugestão é que, independente se está gestante ou não, se acha que tem alguma alteração na microbiota, procura atendimento para identificar isso e fazer o melhor diagnóstico, né? Aliando todos os tratamentos possíveis. Principalmente a parte natural, eu acho que alia muito na manutenção desse tratamento. Você pode até ter usado aí um metronidazol via oral, via vaginal, mas depois, se isso aconteceu, é porque essa microbiota ela tá desregulada. Então, aí vem a parte natural para ajudar a gente a controlar melhor isso. Eu sou super a favor. Fiz o meu tratamento, ela me deu lá a receita da pomada, obviamente não usei, porque eu não acho que candidíase e vaginose leves precisam entrar numa medicação alopática. Então eu tratei lá com meu alho e os meus antifúngicos e antibactericidas. Não vão sair vocês me tacando os OB pra dentro, porque Você pode até eu sempre tentar falo, esse planta tratamento. tem efeito colateral. Então, Sim, e você pode até tentar esse tratamento, mas se não melhorar, você talvez tenha que ir para o metronidazol da vida, entendeu? E se você tiver uma desbiose muito grande, eu já vi acontecer, usa metronidazol daí volta com candidíase. é, É, É isso bem é importante pensar complicado. também, né? Não façam um autodiagnóstico, porque pode ser outra coisa, pode ser alguma outra infecção. nem autodiagnóstico e nem autotratamento, né? Porque sabe o que me É, preocupa, que eu tenho visto tanto? É essa prescrição de balcão de farmácia. Porque a pessoa tem a alteração vulvovaginal e ela quer resolver imediatamente. E aí, para resolver imediatamente, ela vai lá na farmácia e a pessoa vai lá prescrever. O metronidazol eles não conseguem prescrever porque precisa de receita dupla carbonada. Mas candidíase, quanta gente que trata a candidíase que nem era candidíase? É. Então vale um examezinho aí. vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no episódio de candidíase, que é, se a pessoa tiver com sintomas, tiver ali com cheiro forte, tiver incomodando e não conseguir uma consulta rápida com o ginecologista, o que ela faz? Tem alguma coisinha que dê pra fazer, pra ir administrando ali enquanto isso ou não? Eu Tem acho que a esperar. Tassi tem mais propriedade para falar isso. Por aqui, a vaginose, a gente vai acabar medicando. Não, eu sou a favor de primeiro ter diagnóstico. Como que você sabe que é uma vaginose ou não? Tem desconforto, tem que buscar diagnóstico. Se você tiver acesso à telemedicina, você consegue a guia para poder fazer o exame, né? Se você tiver acesso ao plano de saúde, a consulta particular. Se não, gente, eu vou ser sincera, eu tenho usado bastante o SUS aqui da região, que é muito legal, assim, tô muito feliz. Em alguns casos de outras coisas que eu tive, não foi vaginose, eu fui no pronto atendimento Uhum, do posto de saúde. uhum. No caso de uma Isso, coceira quer dizer, desesperadora, uma coisa assim, vai no pronto atendimento. vai no PA. É bem, bem bom isso daí. O SUS, ele é excelente aqui no Brasil. É muito maravilhoso. E antes da gente entrar na prevenção, só uma coisa que me veio também, porque a Tassi relatou a experiência de que apareceu depois de relação sexual e você falou que também é muito comum. Nesses casos, a parceria também precisa tratar ou só a pessoa que tá com sintomas? Perfeito. Daí eu já faço até um gancho. Essa tua pergunta é maravilhosa, porque eu estava pensando sobre a tricomoníase e que a gente precisa falar sobre isso. Então, veja, até o momento, quem tem vaginose trata só a vaginose, não precisa tratar parceria, tá? Exceto quando a gente fala entre mulheres cis que têm relações sexuais, entre vulvas. Por quê? Porque entre vulvas existe uma alteração da microbiota das duas, e se não tratar, uma vai ficar passando para a outra o tempo todo, tá? Então, nessas situações, até pode ter, tem benefício fazer o tratamento. É muito sutil a diferença diagnóstica para tricomoníase, gente. Porque o KOH na tricomoníase, ele também dá positivo. Então, você está atendendo a paciente, faz o KOH positivo, você vai, puta, é vaginose ou tricomoníase?
de verdade, o que vai dizer pra gente é o microscópio, porque daí na tricomoníase, que é uma DST, uma IST, vai ver o flagelinho lá andando na lâmina, porque é a bactéria IST. Nesse caso, a gente precisa tratar a parceria 100%. E quando a gente fala em tratamento de parceria, a orientação é convoca a parceria, atende a parceria e faz o tratamento. Então, o pessoal da medicina da família, eles têm muito mais approach com relação a isso, né? Porque eles atendem homens e mulheres. Eu, como ginecologista, fico meio... Se é um homem, a gente já fica meio estremecida, né, para atender. Mas é possível. Então, a gente nunca pode fazer uma prescrição de um remédio sem estar vendo o paciente, sabe? Isso é uma insistência, às vezes, das pacientes falam, mas prescreve pra mim. Não, não posso. E durante o tratamento é indicado abstinência sexual, né? Até você resolver as parcerias ou a parceria tratador. Bem importante isso. Isso vale também para candidíase e vaginose, né? É bom dar uma segurada ali na atividade sexual enquanto você estiver no processo de tratamento. Eu lembro, gente, que eu tava muito afim de um cara que me deu muita dor de cabeça. Foi um relacionamento muito estressante, muito bosta. E aí eu fui transar com um outro, que era assim, frila fixo da vida, que vem e vai, pra dar uma distraída do que tava estressando. E aí eu ganhei uma vaginose. Beleza. Então pra mim foi uma lição ali, tipo, já tava estressada, certamente com a minha imunidade ali já um pouco mais baixa, não sei o quê, tava trabalhando bastante na época também. E não ficar querendo transar com um pra esquecer outro, porque você pode ganhar uma surpresinha. Usando camisinha, né, Tassi? Porque eu tenho certeza que você usou camisinha sempre, né? Claro que não. Claro que dessa relação eu não usei camisinha. Pô, toma, trouxa. Achei que Quebra você uma claro perna. que sim. Tem que usar camisinha. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas, elas chegam na consulta e falam assim, ai, faz um mês que eu tô namorando, a gente já tirou a camisinha porque ele fez os exames de sangue e estão todos normais. Ok, a gente sabe que você não vai ter HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Mas clamídia, gonococo, herpes, HPV, enfim, é só se fizer um exame microscópico lá no pinto. E além disso, o exame, ele garante que você não tem nada disso que você acabou de relatar, inclusive HIV, até o momento que foi feita a coleta daquele material. Basta um vacilo para você ter questões sexualmente transmissíveis. Eu tô muito preocupada, as pessoas não estão mais usando camisinha. Elas são mais preocupadas em não engravidar do que com as ISTs. Sim! Das ISTs. Ter um filho é mais preocupante do que morrer. Tá muito louco. Então você que tá ouvindo aí, tem a sua. E se o boy, principalmente, né? Porque os caras que não quiserem usar camisinha, então reflita ou faz com camisinha ou não faz. A gente tem até um episódio, por que os boys não querem usar camisinha com um homem. Sim, é muito com bom. Eu acho que a gente precisa fazer um episódio sobre ISTs também. Vamos fazer um próximo de tricomoníase pra gente fechar as vulvovaginites. O que vocês acham? E depois a gente faz sobre outras ISTs? Eu acho que dá pra entrar todas as ISTs juntas. Vamos fazer um episódio sobre IST. Ô, Feli, como que faz pra prevenir a vaginose? Tem alguma forma? Então, além de camisinha, é interessante fazer uma higiene adequada, né, da região genital, que vocês já cansaram de explicar para nós. Todas não lavar a vagina, jamais, por favor. Não fazer duchas. Fazer xixi depois do sexo sempre. Sempre, prevenir inclusive contra infecção urinária. Cuidar, né, com o estresse, alimentação, ter uma vida saudável. Vai na academia? Vai na academia, tem que ir, mas não precisa ficar com a calça de ginástica o dia inteiro depois. Né? Faz ali, usa a calça de ginástica só ali na academia e depois tira. Porque não deixa a vulva respirar. A Tati até colocou ali uns posts esses dias falando sobre a respiração da vulva e começa tirando pra dormir. E aí depois você vai vendo o que você quer fazer. Então é isso, o recado tá dado, nosso episódio está chegando ao fim. E Fer, onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? No Instagram, @doutora.ferschier. E também no podcast Eu Menstruo, porque a gente tem episódios mensais toda última quinta com a Fê aqui no quadro Papo com a Gine. Em uma palavra, o que é menstruação pra você? Conexão. Você que tá com a gente, fez sentido? Eu tenho certeza que a gente trouxe muita informação de qualidade e muita luz acerca das vulvovaginites. Obrigada pela companhia. Comenta o que você achou desse episódio. E uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio
e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer, no YouTube, no Castbox e na nossa casa-site, eumenstruo.com. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.